que é o nome do nosso programa e que estamos estudando o livro Voltei, a história de Jacó. No prefácio, na introdução do livro Reencontro com a Vida. E qual é a conexão, a relação que vamos fazer nessa leitura breve com o livro Voltei? E Manuel Filomeno de Miranda nos diz: a todo instante a morte ceifa multidões que viajam na direção do mais além, desequipadas espiritualmente para o grande encontro com a consciência. Partem dos pequenos burgos, assim como das megalópolis, famosas após enfermidades degenerativas, dolorosas, ou repentinamente, por intermédio de acidentes ou de fenômenos sísmicos vitimadas pela violência urbana ou generalizada em guerras, revoluções, atos de terrorismo, suicídios vergonhosos, epidemias. E ele continua: a morte a nada e a ninguém poupa, desde que se trate de ser senciente, trabalhando pela renovação do orbe e da sua humanidade, num mecanismo que parece aleatório, mas, vai dizer Filomeno de Miranda, obedecendo às leis soberanas ligadas ao progresso e às transformações que se devem operar sem solução de continuidade. E ele, no terceiro parágrafo, continua Filomeno de Miranda: o seu gume ceifa a vida na câmara uterina e na senectude humana, na infância rósea e na idade adulta, na juventude risonha e na quadra invernal, muitas vezes conduzindo sadios e deixando enfermos, preferindo ricos e poderosos em detrimento de pobres e escravos, em aparente paradoxo sem interrupção, desatada por uns e anelada por outros, realiza o seu mister, gerando sofrimentos e deixando um rastro de amargura depois que passa, ou antenando aos apelos desesperados daqueles que se entregam às alucinações sempre incorruptível, no incessante operar. Considerada como um dos mistérios da vida, silenciosamente faz que a mitologia barca de Caronte conduza os viajantes para o outro lado do estígios da existência física, menosprezada por muitos indivíduos e não poucas vezes ridicularizadas através de sátiros picantes e ofensivas, tanto quanto bem recebida pelos mártires, missionários e santos, infatigável no ministério difícil que lhe foi concedido pela vida, mas, graças a cuja função liberta escravos de pesados grilhões, padecentes de terríveis constrições de dor e desalento, de expiações que parece não ter fim, tornando-se benfeitora de incontáveis aflições terrestres. Continua Filomeno de Miranda. Nessa mensagem de introdução, reencontro com a vida, esse reencontro que Jacó teve no mundo espiritual. Muitas vezes anuncia a sua própria visita, facultando que o viajor prepare-se para a inevitável jornada,
Aparece também inesperadamente, em sem maior consideração, desde que de todos sabido que a condição única para morrer é viver na organização biológica. Ninguém, portanto, que se possa surpreender com a sua presença e arrebata quanto nasce, já estão condenados ao seu encontro, devendo estar preparados para o momento que chegará. No seu afã de desincumbir-se do dever, inspira amor e compaixão, mas oferece também saudade e agonia, que fazem parte do processo humano existencial. Nunca, vai concluindo Filomeno de Miranda, se entibia ou receia executar a tarefa que lhe foi confiada, comportando-se serenamente e despedida de atávios e ilusões. Aliás, é a grande mensageira da realidade que vence as fantasias e as quimeras, convidando-nos às reflexões profundas do pensamento e do sentimento. Morrer, no entanto, não significa extinguir-se, senão transferir-se de uma situação vibratória para outra mais pungente e grandiosa. Morte é vida em toda a sua plenitude. Os aparatos com que a ilusão vestiu o imaginário das pessoas dão-lhe um significado e apresentação irreais, que devem ser desmistificados, tornando-se um fenômeno natural em torno da organização biológica de todos os seres. É injustificáveis mecanismos de fuga em torno da imortalidade, os cultos religiosos criaram toda uma complexa ritualística para iludir os seus fiéis, organizando espetáculos injustificáveis para encobrir o fenômeno mediante comportamentos sociais extravagantes, uns e fúnebres outros, mantendo os equívocos em torno da sobrevivência do espírito. Continua Filomeno de Miranda. Em face de tais condutas, assim como de outros originados em doutrinas filosóficas e científicas, firmadas no materialismo e no hedonismo, os membros dessas multidões avançam pelas sombras do além-túmulo, sem encontrarem o amanhecer de esperanças, perdendo-se em conflitos prolongados ou não, de acordo com a lucidez mental e a conduta moral que os caracterizaram enquanto no trânsito pelo corpo físico. A morte é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura humana. A morte é a grande desveladora dos conteúdos morais da criatura humana. Enquanto se movimenta, no castelo celular, o espírito consegue olvidar compromissos e deveres, mascarar-se com personificações ilusórias e mentirosas, conduzir-se diante dos valores legítimos, ludibriando os outros e a si mesmo, até o momento que os fatores degenerativos tomam-lhe o corpo, demonstrando-lhe a fragilidade ou os insucessos inesperados, convida-nos à reflexão, de certo modo, preparando para o retorno ao grande lar, o mundo espiritual. Ninguém se detenha na defensiva enganosa em torno da realidade da vida após o túmulo, porquanto todos a enfrentarão sem qualquer disfarce. Cada morte, por isso mesmo,
é conforme cada existência. Nenhum privilégio a benefício de uns em detrimento de outros. E aí, ele vai concluir. Morre-se como se vive, despertando-se depois com os recursos próprios que foram armazenados. Por isso mesmo, nem sempre morrer biologicamente é desencarnar, desembaraçando-se dos liames carnais e libertando-se da argamassa celular. De igual maneira como a encarnação e a reencarnação constituem processos demorados de fixação do espírito no envoltório orgânico, a desencarnação impõe muitos fatores para a libertação desses equipamentos, especialmente de acordo com o uso que lhe foi dado durante o tempo de utilização. E Filomeno de Miranda conclui: é de bom alvitre, portanto, que todos, homens e mulheres, tenham em mente a presença da morte na sucessão dos dias, como ocorrência natural, que vem tendo o seu curso e que se completa no instante em que o tronco encefálico deixa de funcionar. Reencontro com a vida. Introdução do livro. Que este livro, meu querido amigo Tavares, que vamos estudar, ao terminar o livro Voltei, vamos fazer um estudo mais aprofundado do livro Reencontro com a Vida. Gratidão a todos, muita paz, namastê.